Na realidade, a minha esposa e eu montamos um planejamento de trabalho missionário nas igrejas com famílias. Viajamos para a África outro dia, voltamos para o Brasil e fizemos um plano. Vamos tirar 15 dias, estamos trabalhando muito, e vamos para Andrews, passar com o nosso filho. 15 dias. Qual não foi a nossa grande surpresa e alegria? Hoje nós estaríamos na Andrews, mas quando recebemos um convite da igreja aqui de Dallas, isso mexeu com o nosso coração. Eu, particularmente, há muitos anos que eu passo por aqui. Quando trabalhava na divisão, que vinha para as reuniões da Conferência Geral, meu filho estudava no Kim, eu sempre dava um jeitinho para passar por aqui. E eu quero dizer para vocês que esta igreja, eu acompanho o crescimento dela. Desde uma pequena casa, depois uma igreja um pouquinho maior, e hoje eu estou aqui numa catedral. Eu andei por aí visitando o prédio, e eu pensava assim, nem as uniões do Brasil, as mais ricas, não tem tanta coisa bonita como tem essa igreja. Mas que bênção, que coisa linda. Eu gostaria de pedir que, por favor, agora, se puderem, a não ser que sejam tradutores, senão, por gentileza, eu quero sentir a inspiração. Quando essa orquestra estava tocando, eu confesso a vocês que meus olhos se encheram de lágrimas. Eu não conseguia controlar a minha emoção. Que lugar bonito, que culto inspirador com essa orquestra. Não vejo no Brasil, nem no NASP, a minha igreja que tem 5.000 membros, com uma orquestra lá num canto, nem lá eu vi uma orquestra mais linda do que essa. Cheguei a pensar, se eu morasse aqui por perto, eu vinha para cá também. Eu acho que eu vou me aposentar de novo para morar aqui. Eu me aposentei há 10 anos, mas não parei. Apenas não tenho mais que prestar relatório à igreja. Hoje eu trabalho voluntário. E a Deise e eu estamos aqui com gratidão e não sentimos nenhum sentimento pelo fato de estarmos na Andrews e hoje é formatura, amanhã é formatura e alguns amigos vão receber o seu doutorado amanhã, inclusive um colega meu, e eu estou aqui para a glória do Senhor, porque Deus nos chamou para uma mensagem especial. Abra sua Bíblia, no livro de São Mateus, capítulo 25. Andando por aí, alguns me perguntam, Pastor Osmar, o senhor poderia nos dizer quando é que Jesus vai voltar? Está perto ou está longe? Bom, todo mundo sabe que está muito perto. Mas Jesus deu aos discípulos algumas orientações. O verso 3 de São Mateus 24 diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram:
Dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E Jesus respondeu, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E o verso 6, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que tudo aconteça. E o verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. E agora eu quero ler o verso 12, que é o verso central para o nosso tema. E por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor se esfriará de quase todos. Um dos sinais da volta de Cristo está aqui, queridos irmãos. Agora, nos nossos dias, e por se multiplicar o pecado, o amor se esfriará de quase todos. Isso vai acontecer antes que Cristo volte. Está acontecendo. O amor está desaparecendo da face da terra. O amor é um dom de Deus, é um atributo do Espírito de Deus. E Jesus apresentou como um dos sinais da sua volta. O amor desaparecerá de quase todos. E o amor está desaparecendo em todo o mundo. E quais são os resultados? Conflitos, discussões e contendas, separações, divórcios. Cada 100 casamentos, 60 se divorciam. E o pior é que isso está acontecendo até dentro da igreja, dentro dos que se dizem cristãos. Casam e separam, casam e separam. Que miséria! O amor, não existe o amor, está desaparecendo. E aí está a situação em todo o mundo. Os homens são maus. Os homens estão praticando todo tipo de maldade, porque falta amor. Amor. Sabe por quê, queridos? Olhe para cá. Sabe por quê? Sabe por quê que o amor está desaparecendo até dentro da igreja? Deus é amor. Se Deus é amor, aquele que não ama não conhece a Deus, não vive com Deus. E olha, eu vou mostrar a vocês por que nós estamos vivendo em dias difíceis, e a nossa igreja também está sofrendo. Quanto mais a família vai distanciando de Deus, menos amor. Mais longe de Deus, menos amor. E começa a brigar, e começa a não se aguentar mais. Por quê? Porque estão longe de Deus. E meus irmãos, uma família não vai sem a presença de Deus. Deus é amor. Quanto mais perto a família estiver de Deus, mais amor dentro do lar. Não há dor, não há pesar com amor no lar. Amor. Amor é quando Deus está presente. Por que o amor está desaparecendo? Porque muitos estão se afastando de Deus. Onde não há Deus, não há amor. A essência da religião é amor. Por que os casais estão enfrentando tantas dificuldades no relacionamento, na comunhão? Sabe por quê?
A Conferência Geral fez uma pesquisa e descobriu o seguinte: 50% dos adventistas, nossas famílias, não tem mais reunião, culto familiar. 50% não tem tempo para Deus. Levantam, vão todos correndo para o trabalho, a mãe para um lado, o pai para outro, os filhos abandonados, os filhos também não têm a presença do pai e às vezes da mãe. Então, quanto mais longe de Deus, mais egoísmo dentro do lar. Onde não há amor, é o egoísmo que domina. Onde não há amor, é o ódio. Onde não há a presença de Deus, briga, desentendimento. Toda a situação que nós estamos enfrentando é porque nós estamos deixando de estar perto de Deus. A Bíblia, que hora a gente para ler a Bíblia? Que horas a família para fazer o culto familiar? Que é a essência da religião, ela vem de casa. Eu fui criado no lar, lá pobre, na roça, 5 horas da manhã, frio, eu garoto bem pequeno, o pai aquele homem simples, aquele homem que não tinha nenhum estudo, levantem, e eu tremendo de frio, papai, eu estou com frio, levanta, em volta de uma mesa lá na roça, plantando milho, feijão, vamos fazer o culto. Primeiro culto, cantávamos, ele estudava a lição, a mãe passava a lição para nós, os pequeninhos. Culto, e louvado seja Deus, 7 irmãos. Um deixou a igreja quando era adolescente, mas a minha mãe orava e chorava. 35, 32 anos, meu irmão fora e um deles, e a mãe chorando e clamando. E antes de morrer, um dia ela me passou uma cartinha lá no Amazonas, onde eu estava trabalhando. Meu filho, eu tenho uma grande surpresa. O teu irmão está voltando para Jesus e se batizou. Mas logo ele voltou para a igreja já com um câncer. Ele não sabia. Depois eu fui para fazer a sua cerimônia fúnebre. E eu me lembro na nossa igreja, lá na roça, e eu olhando para ele e pensando, morreu com Jesus. E quem está com Jesus tem a vida eterna. Meus queridos, o problema hoje é falta de amor. E por se multiplicar o pecado, o amor está desaparecendo. Está desaparecendo, porque longe de Deus, longe um do outro. Longe de Deus, o marido se distancia da esposa, os pais se distanciam dos filhos, os filhos entram em conflito com os pais. Por quê? Se não há amor, ódio, rivalidade, desentendimento, egoísmo, cada um quer mandar mais do que o outro. E Jesus apresentou que este é um dos sinais do fim e da sua volta, o retorno a essa terra. Outra coisa, irmãos, Apocalipse 12, verso 12, querem ver? Outra miséria deste mundo, 12, verso 12, que afeta também a todos nós. A última parte do verso 12, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás está irado, Satanás está correndo de um lado para outro, Satanás está provocando tudo que é miséria nesse mundo, porque Satanás odeia o povo de Deus, Satanás não quer que nós estejamos do lado de Deus, Satanás quer que todos se percam, e ele está trabalhando para que nós não tenhamos essa comunhão com Deus. E o alvo de Satanás é a família. Escutem bem, eu terei um pensamento aqui
de Ellen White, do livro Eventos Finais. Querem ouvir? As forças do mal, Satanás, estão se arregimentando. Olha o que está acontecendo agora. E consolidando-se para a última crise. E essa crise está bem na nossa frente. É a grande crise, diz Ellen White, é pelo controle da família. O alvo de Satanás é a família. Porque se ele destruir a família, ele destrói a igreja. E se ele destruir a família, ele destrói a sociedade, ele destrói a nação. E nós estamos vendo as nações em crise, até a América do Norte. O nosso país, vocês não sabem, nós viemos de lá essa semana, o nosso país está de cabeça para baixo, uma miséria, 10 milhões de pessoas desempregadas e não há emprego. É de chorar, ver aquelas milhares de pessoas, qualquer dia não vai ter mais comida para esse povo, porque cada dia aumenta mais, apareceu uma placa oferecendo emprego na construção, e em pouco tempo, uma fila que dava a volta nos quarteirões, que nem de homens desesperados, procurando um trabalho, e quando ninguém controlou, eles arrebentaram os muros e iam pulando para ver se chegavam primeiro no portão, para receber a oportunidade. O nosso país está em crise. A nossa igreja está começando a sofrer. E diz Ellen White, e por se multiplicar essas misérias, Satanás está por trás de tudo isso, mas o alvo é a família, porque ele quer destruir a família. Aí ele destrói a igreja, ele destrói o país, ele destrói o mundo. Mas, queridos, Deus está no comando do seu povo. A família está enfrentando essa crise. E outra coisa, queridos, 75% dos filhos dos adventistas estão passo a passo se desviando de Deus, se aproximando do mundo. Alguns estão sábado de manhã na igreja, sábado de noite nas baladas e nos lugares impróprios. 75%. Pobre dos pais. Eu também tenho 3 filhos, mas Deus me ajudou, eu só tenho que agradecer a Deus, porque os meus filhos foram para lá e para cá e se encaminharam, e eles estão hoje lá na igreja, e 2 são pastores. Eu não estou dizendo que pelo fato de ser pastor está salvo, não é isso. É que eles estão procurando andar com Jesus. Crise. Filhos, sabem por quê? O pai não tem tempo para estudar a Bíblia. A mãe não tem tempo para orar. E os filhos estão observando. Os filhos não têm tempo para ler a Bíblia. Por quê? Porque hoje a tecnologia está dominando todos. É tudo na internet, iPhone, iPad, e é hora, todo mundo. Eu fico olhando na universidade, e eu fico olhando assim do meu lado, aquela juventude, é todo mundo no seu iPhone, tchac, o pastor pregando aquilo ali, rindo, pá, e vão para o quarto, todo mundo com aqueles negócios, é o dia inteiro, é a noite, não tem tempo para oração, não tem tempo para Deus, não tem tempo para comunhão, e a família não tem tempo. Por quê? Porque Satanás está irado, e o alvo é a família. Se ele destruir a família, ele acaba com a igreja. E, queridos, essa foi a razão por que eu larguei tudo e voltei a trabalhar. Voltei a trabalhar agora sem ninguém me mandar. Venho porque eu sinto vontade de falar para as famílias. E vocês não percam hoje à tardinha. Vocês vão ver que mensagem para vocês, para mim também. Porque a Deise vai analisar algo que no passado eu nunca tinha aprendido. Por que há tantos conflitos, além desse aqui da Bíblia? Por que os casais ficam
discutindo e brigando. Vocês vão ver hoje à noite. Mas a Bíblia diz também que Deus está conosco. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus não vai permitir que essa igreja... Há esperança, pastor? Vocês vão me perguntar agora, pastor Osmar, diante dessa situação do mundo, da igreja, as famílias... Outra coisa que eu não falei, que por falta da comunhão com Deus, da comunhão, estudo da Bíblia, oração, a igreja no sábado também, nos cultos estão caindo. No Brasil também. No passado as igrejas eram cheias. Hoje, vocês vão domingo à noite, igual aqui. Não tem ninguém na igreja. Quarta-feira, também não vai mais. Por quê? São Paulo, Nordeste, Amazonas, a igreja é lotada. Agora eu vou lá quarta-feira, miadinho. Domingo, um grupinho. Meu Deus. Agora no sábado, todo mundo. Mas sabe que horas? Às 10h30, às 10 horas. Por que não 9 horas? Lá é 9, aqui é 9h30. Por que o povo não vem às 9? Também eu trabalhei nessa área. Lutei muito com a escola sabatina. Sabe por quê? Se a família não está tendo estudo da lição, estudo da Bíblia, se não está crescendo no lar, por que ir às 9 horas? Para participar de uma lição que não é muito fácil, tem que responder. Então é o seguinte, hoje é sábado, eu vou mais tarde. Deixa eu dormir um pouco mais. Olha que miséria, um pouco mais. Porque hoje não tem que bater ponto. E eu vou chegar lá, já passou a lição, eu não estudei muito mesmo, aí eu quero assistir o culto, o louvor, a música, aí eu quero assistir. E dali para frente, acabou. Irmãos, há esperança para nós? Agora daqui para frente eu vou mostrar para vocês o plano de Deus para salvar essa igreja. Segundo Crônicas, o capítulo 7. Olha aqui, o que vai acontecer à igreja, pastor Osmar? Qual é a solução desse quadro mundial? Qual é a solução para Deus salvar os seus filhos e salvar os jovens? Eu quero dizer para os pais e para os jovens, há uma esperança linda para nossos jovens e nossos filhos. Não chorem, pai. Primeiro eu vou apresentar aqui para a igreja toda e para todo mundo. Segundo Crônicas 7, 14. Olha aqui a esperança para o povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeira coisa, a igreja tem que se humilhar, cada um, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. E agora? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e Deus vai salvar essa igreja. Deus vai salvar as famílias. Que promessa linda, que promessa. Ellen White diz assim, se já houve um tempo que cada família, cada casa deveria ser uma casa de oração, o tempo é hoje. Cada casa uma casa de oração. Porque nós estamos nos últimos dias e será de mal a pior a situação do mundo, mas nós temos esperança. Nós somos um povo que temos uma luz maior. Agora, outra passagem que é linda, para vocês não saírem daqui pensando que estamos perdidos. Não, porque Deus não quer que nenhum se perca. Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu, olha o que Deus está dizendo para nós. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor,
E o grande e terrível dia do Senhor é a vinda de Jesus a essa terra, que vai estar bem pertinho. Eu enviarei o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E o que Elias vai fazer? Elias converterá o coração dos pais aos filhos. Vai acabar com esse mal-estar, essa crise entre pai e filho, esses conflitos, vai acabar. Eu vou unir os pais, Elias vai unir os pais aos filhos. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos seus pais e o coração dos filhos a seus pais. O que vai acontecer logo nessa igreja? Um período de reconciliação, unidade da família, filhos que saíram aborrecidos com o pai, porque o pai não era muito amoroso, o pai não sabia tratar o filho, não demonstrou amor e atenção e tempo para o filho, e o filho se aborreceu, o filho está amargurado, e milhares estão assim. Meu pai era muito bonzinho, nunca brigou comigo, mas meu pai nunca me deu um abraço. Meu pai nunca disse, seu filho, o que tu vai estudar na vida? Eu não tinha nada. E eu fiquei muito aborrecido com meu pai. Um dia eu peguei um saco, botei a minha roupa dentro para me embora. Fui para um colégio. Cheguei lá, o colégio disse, como é que você vai estudar? Você não tem dinheiro? E eu disse, eu não tenho dinheiro, mas eu quero ser um missionário. Não tenho nada. Mas quem que mandou você para cá? Ninguém. Então vai embora. Não vou. E eu era tímido, gago. Não vou. Eu vou ficar aqui. Eu comecei a chorar. O diretor ficou com pena. Chamou o tesoureiro. Esse garoto aqui veio com um saco aqui, não tem um centavo no bolso. Mas eu sabia que Deus ia me dar uma oportunidade. E eu sabia que um dia eu seria um pastor do Evangelho. E os dois disseram, bom, vai lá para a vacaria, tu vai cuidar das vacas. Eu disse, pode mandar até para os cavalos, eu vou. E fiquei lá. Um dia, anos se passaram. Um dia, Deus me colocou na direção da Associação Paulista. E aquele diretor, estava velhinho, veio para São Paulo morar na casa da filha. E ele morreu. E eu estava lá, e a esposa dele sentada, cabelinho branco, eu cheguei pertinho dela. E disse, senhora, seu marido faleceu. O seu marido me deu uma chance. Nós temos uma casa dos idosos, um asilo. E eu vou preparar um apartamentozinho para a senhora. A senhora aceita? Aceito. E ela veio. Ficou ali naquele asilo, toda semana. Eu passava por lá, alisava o cabelinho dela. Que coisa tremenda. São os planos de Deus. Deus ama cada um de nós. Deus não quer que nenhum se perca. Eu estava falando que os filhos vão se unir com os pais. Que o final vai ser glorioso. Está aqui. E a última a profecia para os nossos dias, antes da volta de Cristo, o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Reconciliação, pais e filhos. Reconciliação, esposa e esposo. Por quê? Porque nós já começamos a orar, nos humilhar e buscar a Deus de todo o coração. A única saída para a família e para a igreja é orar em casa. E depois, quando houver religião em casa, diz Ellen White, a influência será sentida na igreja e na vizinhança. Vocês querem encher essa igreja? Primeiro vamos encher o nosso lar do Espírito de Deus. Vamos ser consagrados em casa. E essa igreja vai ser uma tremenda igreja. E a vizinhança, nós vamos ser a luz daquela rua, daquele bairro, e vai ser o preparo para a volta de Jesus. O mundo será iluminado com a bênção de Deus, pelas famílias que vão estar cheias do poder do Espírito Santo. Ellen White diz,
quando tiveres uma consagração completa, uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Deus, a igreja convertida ao serviço de Deus, Deus reconhecerá esse fato, todos buscando a Deus. E Deus vai olhar e dizer, é verdade, eu reconheço. E Deus vai derramar sobre nós uma chuva poderosa do Espírito Santo. E o mundo será iluminado antes do grande e poderoso dia e terrível dia da volta de Jesus. E eu entendi que o final de tudo, final da pregação, é a família convertida, é a família enchendo as igrejas, e os vizinhos virão para cá, porque cada família será uma luz onde vive uma luz da glória de Deus. Queridos, filhos convertidos, que coisa linda. Eu estava olhando aqui o Dr. Dobson, que é um psicólogo americano, ele conta uma história de uma professora aqui na Califórnia, da 6ª série de uma escola da classe média alta. A professora ficou espantada com o resultado de uma redação que ela pediu para os 30 alunos da 6ª série. E o título era, eu gostaria, 3 pontos. Ela pensou, eles vão descrever, eu gostaria de receber dos meus pais uma bicicleta. Outro, ela pensou, eles vão dizer, eu gostaria de receber um equipamento, um videogame. Eu gostaria de receber um animalzinho de estimação. Eu gostaria de fazer uma viagem com a minha família pelo litoral. Mas em vez disso, 20 dos 30 alunos fizeram, na redação, disseram o seguinte, eu gostaria que meus pais não brigassem. E quero que o meu pai volte para casa. Outro, eu gostaria, 20 foi nesse tom, eu gostaria que minha mãe não tivesse um namorado. Outros, gostaria de tirar boas notas para que meu pai me amasse. Muitos pais não revelam amor para os filhos. Muitos pais hoje não sabem se aproximar do filho com amor e dedicar tempo para ele. Outro escreveu, gostaria de ter um pai e uma mãe para que os outros meninos não gozassem de mim. Eu tenho 3 mães e 3 pais, isso estraga toda a minha vida. Lá na Califórnia, da classe média alta. Outro, eu gostaria de ter um revólver para atirar naqueles que dão risada de mim. E a última frase que me fez pensar, disse o doutor, que a delinquência dos filhos, essa crise dos jovens, está muitas vezes relacionada à falta de um lar estável, onde reina o amor, onde reina a paz, onde Deus está presente. Os filhos querem isso. Então, meus irmãos, a última missão da igreja é a reconciliação de pais e filhos. Uma família consagrada, uma família preparada para a volta de Jesus. Isso é o que diz a Bíblia. Outra coisa, quando ela diz aqui, quando a Bíblia diz enviarei Elias, não é Elias que já subiu para o céu. Aquele Elias já trabalhou lá no passado e converteu o povo de Israel. Outro Elias que a Bíblia fala é João Batista, que é o segundo Elias. João Batista veio preparar o caminho no poder e no espírito de Elias, e o povo vinha às multidões para ouvir João Batista. E agora quando diz, antes do grande e terrível dia do Senhor, esse terceiro Elias é a igreja de Laodiceia, esta igreja que está presente aqui. Esse é o terceiro Elias. Mas pastor, se a nossa igreja não está forte, a nossa igreja em toda parte, ela está bem, mas não está tão bem. Pois eu quero dizer para vocês, esta igreja, ela vai se humilhar, ela vai orar, as famílias vão se consagrar, Deus vai dar o poder do Espírito Santo, e esta igreja será o terceiro Elias, que vai abalar esse mundo e preparar todos os sinceros para a vinda gloriosa de Jesus.
Queridos, é lindo conhecer o plano de Deus para salvar essa família. Nós necessitamos que logo venha Elias, isto é, que Deus mande logo o poder do Espírito Santo. E agora, muito em breve, tudo será restaurado. Eu estava pensando, quantas pessoas... Joel morava perto lá no pastor Cláudio, lá no Capão Redondo. Ficou, depois da Paulistana, nós abrimos a Paulista Sul. E ali atrás, perto da Superbom, morava Joel, um garotão. Começou, membro da igreja, desbravador, aluno da nossa escola. Mas Joel começou a entrar com os amigos, a mãe uma mulher muito sincera, o pai abandonou a mãe. E Joel, com 12, 13 anos, começou a roubar na escola. E roubar lápis, caneta, roubar dos alunos. Finalmente ele se uniu com os amigos e começou a trabalhar com drogas. E ele disse, não posso ficar aqui. Aqui é a minha mãe, a igreja, o colégio, super bom. Eu vou lá para o outro lado de São Paulo. E Joel se mudou para a zona leste. E meus irmãos, Joel virou no maior criminoso do leste de São Paulo. Traficante, assassino. A polícia tinha medo dele. E ele me disse, pastor Osmar, o meu travesseiro era uma pistola automática e uma outra arma poderosa, uma do lado, a outra do outro. Esses eram os meus travesseiros. Só pensava em matar, destruir. Entrou no fundo do poço. Um dia ele disse, com licença, pastor. Ele abriu a camisa aqui, de cima e embaixo. Quando ele abriu a camisa, ele disse, 11 tiros. 11 da polícia. O último, eles atiraram aqui, saiu aqui. Estava a marca. Outro entrou por aqui, outro passou de raspão, aí disseram, morreu. Morreu esse miserável. Morreu esse bandido. A polícia chamava de sangue bom. Põe o jornal por cima dele. A notícia chegou lá perto da nossa casa, lá na mãe dele, lá perto da Superbom. O seu filho está morto. Aquela mãe cristã subiu num quartinho em cima e foi orar, clamar a Deus. Mas o filho está morto. Morreu no crime. Mas aí disseram, a senhora vai para lá, onde ele está morto, lá do outro lado de São Paulo. E chegaram algumas pessoas, chegou um parente e disse, está aí coberto, deu um chute. Quando deram um chute nele, ele disse, ai, não morreu. Não morreu esse miserável. Chame um carro, vamos levar para o pronto-socorro. Levaram o Joel para o pronto-socorro. E a mãe estava vindo. Quando chegou no pronto-socorro, entrou no aparelho de raio-x. O médico examinou, tirou uma radiografia da cabeça e disse, Joel, você conhece Deus? Conheço. Pois Deus acabou de operar um milagre na sua vida, Joel. A bala entrou aqui, era para arrebentar tudo aqui. Entrou aqui, ela deu uma meia-lua, passou pelo céu da boca e saiu aqui. Não afetou nada. E o doutor disse, Deus operou um milagre na sua vida, Joel. Ele disse, pastor Osmar, eu estava ali naquele momento. Um miserável, um cachorro que não merecia nem ser chamado de cachorro, que era pior do que um cachorro. Eu estava ali e pensei, meu Deus, se o Senhor me tirar daqui, se o Senhor me poupar a minha vida, eu vou voltar para Jesus. Eu abandonei a minha mulher e os meus filhinhos. Eu vou lá e vou pedir perdão para ela, ver se ela me aceita de volta. Vou voltar para cuidar dos meus filhinhos. Senhor, eu prometo, queridos, Joel saiu de lá,
foi procurar a esposa e disse: querida, eu agora sou um novo homem. Eu quero de novo viver com você, agora em amor. Porque agora Jesus vai ocupar o primeiro lugar em nossa casa. Ela aceitou. E a família se uniu. Meus irmãos, vocês não podem imaginar o milagre, porque eu acompanhava o Joel. Esse homem passou a ser um homem de Deus. A sua família era uma bênção. Esse homem começou a dar estudos bíblicos, começou a visitar as cadeias, os presídios. Ele chegava a ter 80, 100 estudos por semana. E ele batizava, e tudo de graça. E o povo, e os amigos da gangue: Joel, nós estamos ganhando muito dinheiro. Você está louco? Você agora está pregando Jesus. Vem ganhar dinheiro conosco. Não, nem quero saber mais disso. Meu negócio agora é Cristo. Uma família exemplar. Um dia ele foi lá na minha casa, no NASP. Pastor, eu quero botar meus filhos no IAP no colégio. Me ajuda. Eu liguei para o colégio para arrumar um lugar para os filhos. E a minha filha aqui no NASP, Engenheiro Coelho, está lá. Eu quero que meus filhos sejam pastores. A esposa bacana. E meus irmãos, Joel passou a ser um evangelista dessa igreja. E ele trabalha com os criminosos de Porto Alegre, de Curitiba. Ele chama os drogados. E ele, no ano retrasado, ele foi lá em casa e me disse: pastor Osmar, eu quero lhe dizer que, para a glória do Senhor, ano passado eu ganhei para Jesus 830 pessoas. E Joel é um homem poderoso. Um carro bonito na porta da minha casa. Um homem que hoje só vive para Deus. Então eu queria terminar dizendo: pais, Deus tem um plano para cada um e para os seus filhos. Deus vai buscar de volta os jovens. Deise, me procura. Plano de Deus para a família. Está ali o meu pensamento? Perdão. Que deu, passa para mim, por favor. Olha aqui. Se algum pai está triste hoje, não fique triste. Não, o que eu quero pedir a vocês, famílias, casais, o amor é Deus. Se vocês começam a ser negligentes com as coisas da igreja, não tem apelação, o casamento vai para o espaço. Agora, se vocês começam a ficar cada dia mais pertinho, Deus, o amor é tremendo, o amor une. Não tem que, ninguém tira esse casal do caminho verdadeiro, do caminho da salvação. Agora, longe de Deus, longe um do outro. Olha ali, pais. Primeiro para vocês. O pai e a mãe têm que ser homens e mulheres de Deus. Agora, os filhos. Hoje, na primeira parte, dá uma impressão: pastor Osmar, e nossos filhos? O senhor está desanimando? Não, eu estou terminando dizendo que há esperança e nós vamos ser salvos. Porque Deus está pronto para nos perdoar. E agora ali, ó. Assim diz o Senhor, Jeremias 31, 16 e 17. Reprime a tua voz de choro, mãe. Não chore, mamãe. Não chore, pai. Minha mãe chorou muito, mas ela morreu logo. Se fosse agora, eu dizia: mamãe, não chore. Não chore. Mas eu não sabia também. Reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. O pai e a mãe que trabalharam pelos filhos. Pois eles voltarão da terra do inimigo. Digo amém. Amém. Das drogas, do mundo, dessas misérias. Voltarão. Os filhos voltarão. Diz o Senhor. E há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor. Porque os teus filhos voltarão para os teus termos. Isto é, voltarão para o lar e voltarão para a igreja. Amém. Vai acontecer tudo isso. Vai acontecer. Outro. Agora, Deus vai salvar nossos moços e moças, nossos adolescentes. Deus vai salvar. Mas quais são as condições? A última obra mediadora de Cristo, antes de tirar as suas vestes sacerdotais. Ele está lá no santuário. Ainda é o nosso advogado. Ainda é o nosso intercessor. Mas qualquer hora vai terminar a porta da graça. Antes de terminar a graça, Jesus
antes de tirar as suas vestes sacerdotais, ele vai apresentar as orações dos pais em favor dos filhos. Que coisa linda! Todos os anos que os pais oraram, e choraram, e oraram, Jesus está com tudo guardadinho. Eu posso imaginar um computador perfeito, e Jesus agora vai voltar-se para o Pai, e dizer: Pai, aqui estão as orações de todos os pais lá da terra, pelos quais eu morri, e sofri por eles. E aí, vi que o Pai, Deus enviou um poderoso anjo. Aqui, Deus vai mandar um anjo, e milhões de filhos recordaram o que aprenderam em sua infância, retornar ao redil antes de fechar a porta da graça. Viu? Vai mandar um anjo a essa terra, e o anjo vai passar por todos os lugares. Filhos que saíram, que se desviaram, mas os pais, volta agora o seminário da Deise, os pais que estudaram a Bíblia, as historiazinhas com as crianças, a lição da escola sabatina, os pais que ensinaram para as crianças o plano da salvação em Jesus, aquelas lindas histórias, e depois eles foram embora, esqueceram por algum tempo, se desviaram da igreja. Mas antes de fechar a porta da graça, um anjo virá a essa terra, e aqueles que foram ensinados, aqueles que ouviram tudo das suas mães, eles vão ser chamados e voltarão para a igreja, para a sua casa, e estarão preparados para receber Jesus em glória e majestade. Que coisa linda, que coisa linda. E eu termino dizendo: um dia, no Jornal de São Paulo, lá na associação, na primeira página do jornal, 2 jovens assaltaram o shopping no Morumbi. Bom, assaltar um shopping é todo dia. 2 jovens. Eu não sabia. De repente aparece o irmão me procurando. Pastor Osmar, um daqueles moços é meu filho e eu sou ancião da igreja. E pastor, eles foram presos ontem à noite. E eles foram lá para o pior presídio do Brasil, o antigo Carandiru. Uma fábrica de criminosos, bandidos. Pastor, o meu filho, moço bonito. Pastor, o meu filho, ele chorava. Que adiantou ganhar tanto dinheiro? Que adiantou construir essa casa tão bonita? Eu não tenho mais prazer. Pastor, o que eu vou fazer? Vou vender tudo que eu tenho, vou me embora daqui. Mas para não morrer o meu filho, eu tenho que todo dia atravessar São Paulo e levar comida para ele e comida para todos os outros presos. Pastor, eu quero morrer. Muitos pais estão passando por duras provas. Pastor, eu digo, bom, só podemos orar. Não adianta advogado. Não adianta, porque é um crime dos mais traidores do Brasil, o sequestro. Dos mais pesados. Passaram 10 anos, eu perdi a notícia, que eu fui morar em Brasília. Me aposentei e vim para São Paulo por NASP. E um dia me pediram para dar uma aula de evangelismo pessoal, e eu estava entrando na faculdade. E quando eu entrei no corredor da faculdade, lá vi um moço bonito, alto. Eu olhei de longe, parece que eu conheço. E ele vinha, eu ia daqui para lá. Se encontrou comigo, ele parou. E eu tive que fazer assim. E ele disse, pastor, me conhece? Eu penso que eu conheço. Mas não queria nem perguntar com vergonha. O que está fazendo aqui? Pastor, eu estava lá no presídio. E lá eu pensei na igreja. Eu pensei no amor de Jesus por mim. Eu conheço o plano da salvação. Senhor, se o Senhor me tirar daqui, minha vida será totalmente diferente. E eu vou direto para a faculdade de teologia porque eu quero ser um pastor. Eu digo, e agora?
Agora eu estou terminando a faculdade. E eu pensei, meu pai, que coisa linda é o poder de Jesus. No dia da formatura eu corri, era domingo, fiz a minha feira para a esposa e fui correndo para a igreja e fiquei sentado no corredor. Eu queria ver o pai e a mãe, que há muito tempo eles tinham ido embora. Quando eu olhei, lá vinha no meio, aquele filho bonito, bem alto, aquela beca linda, o pai do lado, a mãe do outro. Eles vinham abraçados. Aquela música linda da nossa igreja. E eu olhando o pai e a mãe chorando, de alegria, de entregar um filho agora para a obra do Senhor, para a pregação do Evangelho. Irmãos queridos, a situação do mundo é cruel. A situação de Satanás, o diabo quer destruir todas as famílias e separar os casais, porque longe de Deus não há amor. Portanto, quanto mais oração, quanto mais estudar a Bíblia juntos, mais pertinho vão estar um do outro. Mas no dia da volta de Cristo, que dia glorioso, que dia feliz, quando nós vamos dizer de Jesus, aqui está minha esposa, aqui estou eu, estão nossos filhos, nossas noras, nossos netos, e nós vamos todos para o lar dos salvos por toda a eternidade. Eu sei que vocês creem nisso. Por isso que eu voltei a trabalhar com família, porque é uma mensagem poderosa. Por favor, coloque aquela música final. E agora vocês vão escutar uma música. E deve ser, essa música vocês não devem esquecer. Essa música é falando do céu. E a família com Jesus lá no céu. Nós voando com Jesus. Não dá para descrever a alegria dos salvos naquele dia. E o nosso desejo é que vocês e nós estejamos ali com a nossa família. Nós não queremos que vocês percam a reunião de hoje à noite e amanhã à noite. Amanhã nós dois vamos falar um tema muito próprio que vai ajudar vocês, domingo à noite. Queridos, nós estamos aqui para dizer para vocês que há esperança para cada um de nós. Vamos ver. Se puder apagar essa lâmpada aqui. Obrigado, só tá bom. Agora medite. Imagine o céu. Lá tem ruas de ouro e um rio de cristal. Imagine encontrar alguém
nossos queridos que já morreram. Minha vida separou. Me abraçaram, querido ser, que Jesus ressuscitou. Imagine sua família aos pés de Jesus reunida. Você pode imaginar o que é ser feliz pra sempre. Eu quero estar lá, encontrar todos vocês, cantando tão felizes, num grande coral. Vamos pra sempre estar, nada vai nos separar. Não vai tardar, isso há de voltar. Não vai tardar, e veremos Jesus. Eu quero estar lá, encontrar todos vocês, cantando tão felizes, num grande coral. Vamos pra sempre estar, nada vai nos separar. O melhor será abraçar Jesus, seu rosto contemplar. Oh, que emoção será suas mãos poder tocar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Queridos, a decisão é hoje. Eis que eu estou à porta e bato. Olha que promessa. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele comigo. Jesus está pedindo para entrar em nosso lar, em nossa vida. Você quer que Jesus entre? Se levante se você deseja estar com Jesus e ter uma vida com Ele. Pai, querido Deus, nós queremos nesta manhã pedir que o Senhor derrame uma porção dobrada do Espírito Santo para começarmos o reavivamento e a reconciliação. Senhor, salva cada um que aqui chegou. As famílias, os filhos, pais, que nós possamos compreender que somente Deus
é que pode unir a nossa família e nos dar o verdadeiro sentido da vida. O amor, a felicidade, a esperança. Senhor, salva cada um aqui presente. Salva as famílias desta igreja. E ser conosco nas demais reuniões que teremos. Em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos amigos e irmãos que nos assistiram pela internet. Estamos muito felizes porque vocês estão nos acompanhando. Torcemos para que as mensagens espirituais apresentadas aqui, os louvores que são feitos, alcancem o coração de cada um de vocês. Queremos convidá-los que no próximo sábado, às 10h45 da manhã, vocês nos acessem de novo para participar junto conosco desse culto de adoração. Também vá à nossa página no Facebook e coloque um like lá, porque assim você fica sabendo de todas as programações que acontecem aqui em nossa igreja. Enfim, que Deus abençoe a todos e que tenham um feliz sábado.